Começamos em 1943 durante a Segunda Guerra Mundial. Os aliados estão gradualmente ganhando a guerra e começam a olhar no pós-vitória. A União Soviética, os Estados Unidos e o Reino Unido iniciam uma série de reuniões para se preparar para o período pós-guerra. Os três concordam em dividir e ocupar a Alemanha após a sua derrota. Os Estados Unidos, por sua vez, anunciam sua intenção de estabelecer instituições internacionais para pacificar o mundo, estabilizar a economia global e aumentar a sua influência. Por sua vez, o Reino Unido busca preservar e fortalecer seu império colonial e inicia negociações com a União Soviética sobre futuras zonas de influência nos Balcãs, onde as forças do eixo estão sendo derrotadas. Churchill e Stalin concordam que a Romênia e a Bulgária devem ficar sob influência soviética, que a Hungria e a Iugoslávia devem ser compartilhadas e que a Grécia deve ficar sob influência britânica. Mas apenas alguns dias depois, quando a Grécia é libertada, o Partido Comunista Grego, que desempenhou um papel importante na resistência, se encontra em uma posição de força, o que não agrada aos britânicos. Os britânicos então intervêm militarmente para restaurar um governo monarquista, desencadeando uma guerra civil. À medida que a vitória dos aliados se torna mais clara, uma nova reunião é organizada em Yalta, na Crimeia. Os Estados Unidos formalizam a futura criação da ONU. As três potências, juntamente com a China e a França, desempenharão um papel importante, tornando-se os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança. Os Estados Unidos também obtêm um compromisso da União Soviética de atacar o Japão dentro de 3 meses após a derrota alemã. Os três também concordam em recriar a Polônia, mas a União Soviética manteria os territórios que havia conquistado, e o país seria movido mais para o oeste em detrimento da Alemanha. Finalmente, a Alemanha e a Áustria serão ocupadas e divididas, com Churchill negociando para incluir a França na partição. Em 8 de maio de 1945, a Alemanha se rende. A ONU é então criada em São Francisco, reunindo inicialmente 51 países. Na Conferência de Potsdam, a Alemanha e Berlim, bem como a Áustria e Viena, são oficialmente divididas em 4 zonas de ocupação. Mas já há os primeiros sinais de dissensão entre os três, pois eles não conseguem concordar como o país deve ser administrado ou se a Alemanha deve pagar reparações de guerra. Na conferência, o novo presidente dos Estados Unidos, Truman, informa a Stalin que o seu país agora possui uma nova arma extremamente poderosa. 2 semanas depois, em 6 de agosto de 1945, os Estados Unidos lançam uma primeira bomba atômica em Hiroshima, no Japão. Em 9 de agosto, uma segunda bomba é lançada em Nagasaki, enquanto a União Soviética mantém sua promessa e inicia uma invasão militar na Manchúria, no sul da ilha Sakhalina e nas ilhas Kurilas. Os Estados Unidos negociam e obtêm uma divisão temporária da Coreia no paralelo 38 para que pudessem ocupar o sul do país. Em 2 de setembro, o Japão assina a rendição, marcando o fim da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos e a União Soviética são agora as 2 superpotências do mundo, enquanto a Europa está devastada. A França e o Reino Unido, enfraquecidos, concentram seus esforços em retomar o controle de suas colônias ao redor do mundo. A União Soviética, que durante o período entre guerras estava isolada e ameaçada, agora quer proteger suas fronteiras, notavelmente impondo governos de coalizão favoráveis a ela nos países que havia libertado do jugo alemão. A Iugoslávia, que havia se libertado das forças do eixo, está agora nas mãos do general comunista Tito, ele próprio aliado de Stalin e que está apoiando os comunistas gregos na guerra civil, fornecendo-lhes armas. Do outro lado, o Reino Unido se encontra em apuros e busca apoio dos Estados Unidos. Em 5 de março de 1946, Churchill, que está visitando os Estados Unidos, faz um discurso no qual declara que a Europa está agora dividida por uma cortina de ferro que separa o campo comunista do campo ocidental. A União Soviética também pressiona a Turquia para assumir o controle dos estreitos estratégicos que ligam o Mar Negro ao Mar Mediterrâneo. E no Irã, o Exército Vermelho permanece estacionado para defender a criação de um estado no norte que lhe daria acesso privilegiado ao petróleo. Finalmente, a União Soviética apoia os comunistas na China, onde a guerra civil recomeça entre os comunistas e os nacionalistas, neste caso apoiado pelos Estados Unidos. Truman faz então um discurso no qual declara que o mundo está agora dividido entre democracias e regimes autoritários, e que seu país embarcaria em uma política intervencionista em todo o mundo para conter a disseminação do comunismo.
O país agora apoia a Turquia e assume o armamento dos monarquistas na Grécia. Na Europa Ocidental, onde a ascensão dos partidos comunistas é motivo de preocupação, o Plano Marshall é promulgado, projetado para fornecer crédito para acelerar a reconstrução, estabilizar a economia e fortalecer a influência do país. Nos Estados Unidos, os comunistas são expulsos do governo e uma agência central de inteligência, a CIA, é criada para defender os interesses do país em todo o mundo. Por sua vez, Stalin reage fundando o Comiform, uma aliança de países comunistas dominados pela União Soviética. Nesta ocasião, Andrei Zhdanov, um alto representante soviético, faz um discurso no qual confirma que o mundo agora está dividido em dois campos. Um imperialista, liderado pelos Estados Unidos, e o outro democrático, liderado pela União Soviética. À medida que as tensões aumentam, a União Soviética investe maciçamente para compensar seu atraso militar e industrial em relação aos Estados Unidos e desenvolver armas atômicas. Ao mesmo tempo, Stalin falha em impor suas políticas a Tito, levando às primeiras tensões entre os dois países. Finalmente, no coração da Europa, a Tchecoslováquia ainda é vista como uma ponte entre os dois blocos. O país continua sendo uma democracia com um forte partido comunista, mas em fevereiro de 1948, após alguma tensão, os soviéticos apoiam um golpe de Estado e o país cai inteiramente no bloco oriental. Em resposta, o Reino Unido, a França e os países do Benelux formam uma aliança militar para repelir qualquer ataque do leste, seja soviético ou alemão. Na Alemanha, os quatro falham em reunificar o país. Os Estados Unidos e o Reino Unido então persuadem a França a unir suas zonas de ocupação para criar um Estado alemão federal e democrático para bloquear a disseminação do comunismo. O futuro país seria incluído no Plano Marshall e teria o marco alemão como uma nova moeda. Insatisfeito com esse acordo, Stalin responde com um golpe de força, impondo um bloqueio a Berlim Ocidental, que ainda está sob a ocupação ocidental e no coração de sua zona. Os ocidentais então organizam uma ponte aérea que abasteceria os 2 milhões de habitantes de Berlim Ocidental por um ano. Ao mesmo tempo, Stalin formaliza a cisão com Tito e exclui a Iugoslávia do Comiform. Como resultado, a Iugoslávia para de fornecer armas aos comunistas na Grécia. Em 4 de abril de 1949, os países da Europa Ocidental formam uma aliança militar com o ZEW e o Canadá para criar a OTAN. Se um membro da aliança for atacado, os outros se comprometem a defendê-lo. Os países da Europa Ocidental se encontram, portanto, sob a proteção dos Estados Unidos, que ainda é o único país a possuir armas atômicas. No mês seguinte, a República Federal da Alemanha é oficialmente criada. Na Grécia, após uma grande ofensiva monarquista, o último reduto comunista é derrotado e o país se junta ao campo ocidental. Do lado soviético, em 29 de agosto de 1949, a União Soviética testa com sucesso sua primeira bomba atômica. Na China, o Exército Vermelho de Mao Tse-tung vence os nacionalistas do partido Kuomintang, que recuam para Taiwan. A China continental se torna comunista e se alia à União Soviética, que ganha um grande aliado na Ásia, enquanto a guerra se alastra na Indochina entre as forças comunistas e o exército francês, que luta para retomar o controle do território. E a tensão aumenta na Coreia, onde nenhum acordo foi alcançado sobre a reunificação. Em 25 de junho de 1950, o exército norte-coreano, apoiado pela União Soviética, inicia sua invasão da Coreia do Sul através do Paralelo 38. Os Estados Unidos recorrem à ONU para organizar a defesa da Coreia do Sul, mas, no Conselho de Segurança, a China ainda é representada pela República da China, que se refugiou em Taiwan, provocando o descontentamento de Stalin, que boicota as reuniões. Sem veto ou oposição, a ONU concorda em formar um exército sob o comando dos Estados Unidos para defender a Coreia do Sul. A linha de frente é empurrada para trás, até a fronteira chinesa. A China, por sua vez, intervém enviando seu exército para apoiar os norte-coreanos. A linha de frente é empurrada para trás e se estabiliza mais ou menos em torno do Paralelo 38. Os Estados Unidos, que estão fortemente envolvidos nessa frente, temem ter que intervir militarmente em outras partes do mundo e forjam novas alianças com as Filipinas, Austrália, Nova Zelândia e Japão, onde encerram sua ocupação. O país também teme uma ofensiva soviética contra a Alemanha Ocidental que não pode se rearmar. Os Estados Unidos então pressionam para dar autorização ao país para que este possa se rearmar e se juntar à OTAN.
Em 1953, um cessar-fogo é assinado na Coreia e uma zona desmilitarizada se torna a nova fronteira entre as duas Coreias. Esta zona é constantemente guardada por mais de 1 milhão de soldados. Nos Estados Unidos, o novo presidente Eisenhower confia na superioridade nuclear do país e defende a instalação de armas atômicas na Europa Ocidental para desencorajar qualquer ataque. Na União Soviética, Stalin morre sem ter preparado sua sucessão. Segue-se um período de instabilidade durante o qual Nikita Khrushchev se estabelece gradualmente como o novo líder do país. No Irã, a CIA organiza secretamente um golpe de Estado para derrubar o primeiro-ministro que nacionalizou o petróleo. O Shah do Irã retorna ao trono e embarca em uma política pró-ocidental. Em 1954, na Indochina, a França é derrotada e forçada a se retirar. Laos e Camboja são reconhecidos e o Vietnã se vê dividido ao longo do paralelo 17, com o norte comunista e a República do Vietnã ao sul. Na América Central, na Guatemala, o governo de esquerda introduz uma reforma agrária desfavorável à poderosa empresa norte-americana United Fruit Company. Esta última então pede à CIA que organize um golpe de Estado para derrubar o governo. Mas, à medida que o mundo se torna cada vez mais dividido, 29 países chamados de Terceiro Mundo, a maioria dos quais recentemente conquistou sua independência, se reúnem em Bandung, na Indonésia, para condenar a colonização e proclamar sua neutralidade. Na Europa, a Alemanha Ocidental é finalmente integrada à OTAN. A União Soviética responde criando o Pacto de Varsóvia, uma aliança militar entre os países do Bloco Oriental. Também é alcançado um acordo sobre a reunificação da Áustria, mas o novo país tem que permanecer neutro no contexto da Guerra Fria. Na Hungria, uma insurreição antissoviética se desenvolve e ganha força. O exército soviético intervém para reprimir a rebelião. Ao mesmo tempo, no Egito, o novo presidente Nasser nacionaliza o estratégico canal de Suez, em detrimento dos franceses e britânicos que controlam até então. Em resposta, estes últimos se aliam a Israel e lançam uma ofensiva militar para retomar o controle do canal. A União Soviética, aliada ao Egito, ameaça retaliar com armas nucleares, forçando os Estados Unidos a cancelar a operação. Este evento marca o fim da dominação colonial do Reino Unido e da França. A partir de então, apenas a União Soviética e os Estados Unidos impõem suas políticas. Mas ambos agora desenvolveram grandes arsenais nucleares e sabem que a guerra teria consequências devastadoras. O desafio agora é ganhar a superioridade em outras áreas. Em 1957, a União Soviética surpreende e preocupa os Estados Unidos ao enviar o primeiro satélite ao espaço. No ano seguinte, a China começa a bombardear ilhas controladas por Taiwan. Os Estados Unidos, então, implantam uma frota militar no estreito e põem fim à ofensiva. Mas a União Soviética não interveio em nome do seu aliado chinês, o que irrita Mao Tse-tung. Este último se distancia da União Soviética e lança seus próprios programas de desenvolvimento. No ano seguinte, Khrushchev é o primeiro chefe de Estado soviético a fazer uma viagem diplomática aos Estados Unidos, a fim de aliviar as tensões e negociar um acordo sobre Berlim Ocidental, que ainda está sob o controle ocidental. Na China, Khrushchev agora é percebido como muito conciliador com o Ocidente. Além do mais, desde que Mao Tse-tung lançou suas próprias reformas, a União Soviética não está mais ajudando a China a desenvolver armas atômicas. Desta vez, a divisão entre as duas potências comunistas é oficial. Em Cuba, o novo governo revolucionário de Fidel Castro nacionaliza empresas dos Estados Unidos e se aproxima diplomaticamente da União Soviética. Eisenhower comissiona a CIA para organizar a sua queda. Na África, o Congo ganha a independência e após as eleições, Patrice Lumumba é nomeado primeiro-ministro. Mas na rica região de mineração de urânio de Katanga, movimentos de independência irrompem apoiados pelo exército belga. Do outro lado, a União Soviética e os países do Terceiro Mundo defendem Lumumba. A CIA então intervém para organizar sua queda. O coronel Mobutu toma o poder e organiza a prisão e execução de Lumumba. Nos Estados Unidos, Kennedy se torna o novo presidente. Ele defende a coexistência pacífica com a União Soviética, enquanto continua a conter a disseminação do comunismo ao redor do mundo. Em Cuba, contra-revolucionários armados pela CIA desembarcam na ilha, mas a ofensiva é repelida. Ao mesmo tempo, a União Soviética envia o primeiro homem ao espaço, Yuri Gagarin. Desta vez, Kennedy decide investir pesado para recuperar o tempo perdido na corrida espacial e se tornar o primeiro país a pisar na Lua.
No mesmo ano, enquanto nenhum acordo é alcançado sobre Berlim Ocidental, os soviéticos começam a construir um muro para dividir a cidade e deter a migração do leste para o oeste. A União Soviética, que se recuperou em termos industriais e militares, agora testa uma bomba atômica 3.000 vezes mais potente que a de Hiroshima. Ao mesmo tempo, a União Soviética aproveita o fracasso da invasão cubana para se aproximar de Cuba e obtém autorização para implantar mísseis nucleares ali, o que representa uma ameaça direta ao solo dos Estados Unidos. Percebendo isso, Kennedy implanta sua frota militar e impõe uma quarentena total na ilha, bloqueando a chegada de navios soviéticos. As tensões atingem o clímax e as duas potências estão à beira de uma guerra nuclear. Mas um acordo é finalmente alcançado. Khrushchev se compromete a retirar seus mísseis nucleares, em troca dos quais Kennedy promete não invadir a ilha e retirar seus mísseis nucleares que estão instalados na Turquia e na Itália. Após chegarem perto de uma guerra nuclear, as duas potências iniciam uma série de reuniões para acalmar a situação. Um acordo é alcançado para limitar os testes nucleares e uma linha telefônica direta é estabelecida entre o Kremlin e a Casa Branca para evitar incidentes futuros. No Vietnã, as tensões permanecem altas entre o Norte e o Sul, que é defendido pelos Estados Unidos. Em agosto de 1964, após uma série de incidentes controversos, os Estados Unidos intensificam seu envolvimento militar, bombardeando maciçamente o Norte e mobilizando tropas. O país também desembarca tropas na República Dominicana, onde teme uma revolução semelhante à de Cuba. Finalmente, na Indonésia, os Estados Unidos apoiam o general Suharto, que, após derrubar o governo comunista, inicia uma repressão sangrenta contra seus oponentes. Mais de 500 mil comunistas são massacrados e centenas de milhares são presos em campos. Ao mesmo tempo, a Guerra do Vietnã se intensifica, forçando os Estados Unidos a mobilizar até 500 mil soldados. No início de 1968, o Vietnã do Norte e os comunistas no Sul organizam uma grande contraofensiva. Nos Estados Unidos, a vitória parece estar escapando e a guerra se torna cada vez mais impopular. Ao mesmo tempo, na Tchecoslováquia, o governo inicia uma transição democrática. A União Soviética invade o país junto com outros 3 membros do Pacto de Varsóvia para restabelecer um governo pró-soviético. Brezhnev, agora chefe da União Soviética, endurece sua política externa. Por outro lado, Nixon, o novo presidente dos Estados Unidos, quer reduzir a presença militar do país ao redor do mundo, incluindo o Vietnã, enquanto fornece apoio financeiro e material aos países que lutam contra o comunismo. Em paralelo, os Estados Unidos recuperam muito do seu terreno perdido na corrida espacial e, em 21 de julho de 1969, Armstrong e Aldrin se tornam os primeiros homens a andar na Lua. No Golfo de Aden, a Somália, após um golpe de Estado, e o Iêmen do Sul, que é independente desde 1967, estão ambos se voltando para o campo soviético. Em 1971, a ONU aprova uma resolução permitindo que a República Popular da China substitua Taiwan como membro permanente do Conselho de Segurança. Nixon então faz sua primeira viagem à China para estabelecer um contato inicial. 3 meses depois, ele vai a Moscou para assinar um acordo para limitar a corrida armamentista. Finalmente, em 1973, os Estados Unidos formalizam seu desligamento total do Vietnã, após não conseguirem encontrar uma solução de paz duradoura. No mesmo ano, na 4ª reunião do Movimento dos Não Alinhados em Argel, 75 países estão representados, incluindo a América Latina, onde os Estados Unidos estão determinados a impedir qualquer governo comunista a todo custo. Mas no Chile, desde 1970, o país é governado por Salvador Allende, um socialista eleito democraticamente que está implementando um programa próximo ao comunismo. A CIA é encarregada de organizar secretamente sua queda. Em 11 de setembro de 1973, após um golpe militar, Augusto Pinochet toma o poder e estabelece uma ditadura militar violenta. No mês seguinte, Egito e Síria lançam um ataque surpresa a Israel. A União Soviética apoia a ofensiva, enquanto os Estados Unidos montam um corredor aéreo para abastecer Israel. No final, um cessar-fogo é assinado, mas as tensões aumentam entre as duas potências. Em 1975, as forças norte-vietnamitas invadem o sul do país. Nos Estados Unidos, o Congresso bloqueia qualquer intervenção militar, e em poucos meses, os comunistas vencem e reunificam o país, enquanto Laos e Camboja também caem para as potências comunistas. Na África, após a retirada de Portugal de suas colônias, a guerra se alastra em Angola.
O campo comunista, apoiado pela União Soviética e Cuba, vence e o novo país se torna parte do campo soviético. Finalmente, na Europa, a União Soviética instala novos mísseis nucleares mais poderosos que ameaçam a Europa Ocidental em particular, reacendendo assim as tensões. No Afeganistão, o Partido Comunista toma o poder. Do outro lado, os rebeldes Mujahideen, apoiados pelo Paquistão e pela China, organizam uma revolta que se transforma em guerra civil. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos iniciam uma reaproximação diplomática com a China, transferindo sua embaixada para Pequim. O país também autoriza a CIA a ajudar e apoiar os Mujahideen no Afeganistão. Mas, à medida que a situação se complica, a União Soviética decide intervir militarmente e invade o país. As tensões entre os dois blocos aumentam novamente. O presidente dos Estados Unidos, Carter, relança o programa de armamentos do país e anuncia sanções econômicas contra a União Soviética. A OTAN responde aos novos mísseis soviéticos, instalando seus próprios mísseis nucleares em 5 países da Europa Ocidental. Durante os Jogos Olímpicos de Moscou, a maioria dos países ocidentais e árabes boicota o evento. Na Polônia, as greves minam o governo e levam à criação do Solidariedade, o primeiro sindicato livre independente do Bloco Oriental. Nos Estados Unidos, Reagan é eleito presidente e endurece ainda mais a política externa do país. Ele promete treinar e armar todos os oponentes políticos dos governos comunistas sem enviar exércitos. A morte de Brezhnev em 1982 é seguida por um período de instabilidade na União Soviética, enquanto a economia do país está paralisada e o exército soviético atolado no Afeganistão. Em 1985, Gorbachev chega ao poder e segue uma política de apaziguamento internacional. Ele renova o contato com os Estados Unidos, com quem concorda em reduzir os arsenais militares em 50%. Mas no ano seguinte, o desastre nuclear de Chernobyl é outro golpe para a União Soviética, que está lutando para administrar a crise e cuja imagem está manchada em todo o mundo. Na frente doméstica, Gorbachev tenta reformas econômicas e abertura para aumentar a liberdade e a transparência. Em um terceiro encontro com Reagan, os dois concordam em retirar seus mísseis nucleares da Europa, pondo fim à crise dos euromísseis. Em 1988, a União Soviética se compromete a retirar suas tropas do Afeganistão e então anuncia a retirada de grande parte de seus soldados estacionados na Europa Oriental. Embora essa política seja bem sucedida no cenário internacional, dentro da União Soviética e do Bloco Oriental, a política de relaxamento facilita a organização de movimentos de oposição. Na Polônia, as primeiras eleições são realizadas, com o partido Solidariedade vencendo. Na Hungria, o país abre sua fronteira com a Áustria, permitindo que alemães orientais migrem para a Europa Ocidental sem controle. Finalmente, Gorbachev anuncia que não intervirá para proteger o Muro de Berlim. O muro é derrubado em 9 de novembro de 1989. No mês seguinte, Gorbachev e o novo presidente dos Estados Unidos, George Bush, se encontram em Malta e declaram o fim da Guerra Fria. Após o colapso do regime comunista na Europa Oriental e a reunificação alemã, a instabilidade graça dentro da própria União Soviética. As repúblicas bálticas são as primeiras a proclamar a sua independência. Em 1º de julho de 1991, o Pacto de Varsóvia é dissolvido. No mês seguinte, Gorbachev evita por pouco um golpe de Estado. Enfraquecido, ele perde o controle da União Soviética à medida que mais e mais repúblicas proclamam sua independência. Finalmente, em 25 de dezembro de 1991, a União Soviética se torna uma instituição inexistente e Gorbachev é forçado a renunciar. Após cerca de 45 anos de tensão, os Estados Unidos e a União Soviética, em última análise, nunca se enfrentaram militarmente. O nome Guerra Fria deriva desse período, durante o qual as duas superpotências competiram diplomática, industrial e tecnologicamente, sem nenhum confronto militar direto.